E se eu te dissesse que o Império Romano nunca existiu na Antiguidade? Que Jesus Cristo nasceu, na verdade, no século XII. Tudo que você aprendeu na escola sobre história pode ser uma mentira inventada há apenas 400 anos. Baseado nas investigações matemáticas do Dr. Anatoly Fomenko, um dos maiores matemáticos do mundo, vamos desmantelar a cronologia oficial. Você vai descobrir como estatísticas, eclipses e horóscopos egípcios provam que a nossa história foi esticada artificialmente por séculos. Imagine que a história mundial é um edifício imenso, mas todo o seu peso repousa sobre uma única coluna, a cronologia romana. Os historiadores admitem que praticamente todas as outras datações antigas foram conectadas ao nosso calendário através de sincronismos diretos ou indiretos com as datas de Roma. Por isso, Roma é considerada a espinha dorsal da história consensual. Se essa coluna estiver torta ou fora do lugar, todo o edifício da história europeia e global entra em colapso. Quase todas as conclusões fundamentais sobre o passado dependem de quando um evento ocorreu em relação à nossa era. Assim, qualquer erro na datação de Roma altera completamente a interpretação de quem fomos e de onde viemos. A linha do tempo que usamos hoje não é um fato da natureza, mas uma criação humana do século XVI e XVII. Seus principais arquitetos foram Josephus Justus Scaliger e Dionysius Petavius, dois clérigos que transformaram a cronologia em uma ciência, baseada em tradições eclesiásticas. Scaliger é frequentemente chamado de o pai da cronologia moderna, mas o seu trabalho foi aceito sem questionamentos críticos por gerações. Esses cronógrafos clérigos chegaram a uma precisão absurda, como o arcebispo Usher, que calculou que o mundo foi criado exatamente no domingo, 23 de outubro de 4004 a.C., às 9 da manhã. No entanto, a base para isso eram dados numéricos da Bíblia interpretados de formas variadas. Existem, por exemplo, mais de 200 versões diferentes para a data da criação do mundo, com uma variação de mais de 2.100 anos entre elas. A ideia de que a cronologia oficial está errada não é nova e remonta ao próprio século XVI. O professor de Arcila, da Universidade de Salamanca, já afirmava que a história antiga foi forjada na Idade Média. No século XIX, o filólogo Robert Baldauf usou argumentos linguísticos para provar que obras clássicas eram, na verdade, produções medievais. Outros estudiosos, como o jesuíta Jean Hardouin, chegaram a propor que a literatura clássica foi escrita por monges no século XVI. O historiador inglês Edwin Johnson foi ainda mais longe, afirmando que estamos muito mais próximos no tempo dos gregos e romanos do que as tabelas nos dizem. Todos esses pensadores pediam uma revisão total do que consideramos a antiguidade. Poucos sabem, mas o gênio Isaac Newton dedicou 40 anos de sua vida à cronologia. Ele aplicou métodos astronômicos e científicos para revisar as datas da antiguidade e concluiu que elas estavam exageradamente infladas. Para Newton, a história da Grécia deveria ser encurtada em cerca de 300 anos, e a do Egito comprimida de milênios para apenas 330 anos.
Newton moveu o faraó Menés de 3000 a.C. para 946 a.C., um salto de mais de 2000 anos. Ele também sugeriu que a Guerra de Troia ocorreu em 904 a.C. e não em 1225 a.C. Suas descobertas foram recebidas com hostilidade, e historiadores posteriores tentaram desqualificá-lo, chamando seu trabalho de delírio de senilidade. No início do século XX, o cientista russo Nikolai Morozov revolucionou o estudo da cronologia ao aplicar métodos das ciências naturais. Ele foi o primeiro a perceber que a cronologia de Scaliger precisava de uma revisão completa, não apenas em partes isoladas, mas em toda a sua estrutura até o século VI d.C. Morozov descobriu que muitas descrições de eclipses antigos, quando analisadas astronomicamente, só faziam sentido se fossem movidas para a Idade Média. Seu trabalho foi tão impactante que chegou a ser discutido pelo governo soviético de Lenin. Embora Morozov tenha dado um passo gigantesco, ele ainda acreditava erroneamente que a cronologia a partir do século VI estava correta. Foi a partir de suas lacunas que a nova cronologia de Fomenko começou a ser desenvolvida. Mais recentemente, cientistas alemães como Uwe Topper e Heribert Illig também começaram a apontar falhas na cronologia oficial. Illig, por exemplo, propôs a teoria do tempo fantasma, sugerindo que cerca de 300 anos da Idade Média foram inventados, incluindo a própria existência de Carlos Magno. Embora essas correções sejam locais e menores do que as de Fomenko, elas mostram que a dúvida sobre o tempo é um movimento crescente. Além disso, obras como C14 Crash questionam seriamente a eficácia dos métodos de datação por radiocarbono e dendrocronologia. Esses autores argumentam que os documentos medievais da Europa Ocidental são, em sua maioria, falsificações posteriores. A história oficial parece estar perdendo seu chão firme diante das novas análises científicas. O historiador Theodor Mommsen e outros representantes da escola hipercrítica do século XIX apontaram contradições gritantes nos registros romanos. Um exemplo bizarro é Tarquinius II, que teria tomado posse como um jovem rapaz, apesar de seu pai ter morrido 39 anos antes. Há também relatos de embaixadores conversando com governantes que só começariam a reinar 86 anos depois. A base de toda a história romana, a fundação de Roma, sofre flutuações de até 500 anos entre diferentes versões antigas. Os fasti ou fastos, que eram listas de cônsules destinadas a servir de esqueleto cronológico, estão repletos de erros e lacunas que tornam qualquer datação juliana duvidosa. O próprio Tito Livio estava ciente de quão frágil era o fundamento de sua cronologia. Quando olhamos para o Egito, a confusão continua, com discrepâncias de 1200 a 1800 anos entre os relatos de Heródoto e a cronologia oficial. Heródoto apresenta uma sucessão de reis muito mais curta do que a versão de Scaliger. Por exemplo, ele coloca Kelps como sucessor de Hampsinito, mas a história oficial insere séculos entre eles para encaixar na cronologia pré-estabelecida. A arqueologia também traz surpresas, como quando o arqueólogo Leonard Woolley encontrou objetos de ouro de origem árabe do século XIII d.C. em túmulos sumérios supostamente datados de 3000 a.C. Os especialistas chamaram isso de um erro desculpável, mas tais achados sugerem que as dinastias egípcias e sumérias foram esticadas artificialmente. Até hoje, a construção de uma cronologia egípcia absoluta permanece impossível. A grande maioria dos manuscritos clássicos só apareceu durante o Renascimento, após o suposto silêncio das Idades das Trevas. Pesquisas sugerem que a famosa obra de Tácito pode ter sido escrita pelo humanista Poggio Bracciolini, no século XV. Bracciolini descobriu uma quantidade enorme de clássicos em torres de monastérios úmidas, em circunstâncias nunca explicadas detalhadamente.
vemos paralelos quase idênticos entre o antigo Vitrúvio e o humanista Alberti do século XV. Suas teorias de arquitetura coincidem palavra por palavra em certos trechos. O mesmo acontece com Euclides e Arquimedes, cujas obras só surgiram no século XV, com figuras vestidas em trajes medievais em suas ilustrações. Parece que os arquitetos do século XV não estavam imitando a antiguidade. Eles eram a antiguidade. Na Idade Média, o conceito de tempo era caótico e subjetivo. Monges mediam o tempo pela quantidade de páginas de salmos lidos entre observações do céu, e os relógios mecânicos nem sequer tinham ponteiro de minutos por muito tempo. O mais fascinante é a propensão anacrônica. Personagens bíblicos e antigos eram retratados com vestes e costumes medievais de cavaleiros. Historiadores modernos dizem que isso era ignorância, mas talvez esses artistas estivessem pintando sua própria realidade. No século XI, os cruzados acreditavam estar indo punir os carrascos reais do Salvador, não seus descendentes distantes. Até as lutas dos gladiadores, que pensamos ser exclusivas da antiguidade, ocorriam em Nápoles no ano de 1344 d.C., com mortes reais na arena. A cronologia bíblica é uma teia de obscuridade baseada na autoridade de teólogos medievais tardios. Muitos livros foram destruídos pelo Concílio de Trento, pois descreviam a história de forma diferente da aprovada pela facção de Scaliger. A datação dos textos depende totalmente da paleografia, que é um método circular. Se a cronologia mudar, a idade das caligrafias muda automaticamente. Um exemplo marcante é o papiro de Nash e os manuscritos do Mar Morto, cujas datas variam do século II ao tempo das Cruzadas, dependendo de quem analisa. Não há um consenso científico real. O que temos é a imposição de um dogma cronológico que puxa todos os documentos para o passado distante. Ler textos antigos é um desafio imenso, porque línguas como o hebraico e o egípcio eram escritas apenas com consoantes. A vocalização, ou seja, o preenchimento das vogais, é puramente arbitrária e baseada em tradição. Por exemplo, a sequência de consoantes BRD poderia ser lida como blood, sangue, build, construir ou baud, careca. Isso gera uma enorme incerteza na identificação de nomes de reis e cidades. Na Idade Média, até sons como R e L eram frequentemente confundidos, como vemos no nome de Amsterdã, que aparecia como Amstelredam em gravuras antigas. Essa instabilidade linguística é a ferramenta perfeita para quem deseja criar duplos históricos. A arqueologia em Israel e na Mesopotâmia falhou em encontrar provas concretas para os eventos do Velho Testamento em suas localizações tradicionais. Não se encontrou nada sobre Abraão ou Moisés no Egito moderno, nem evidências da escravidão dos judeus naquela terra. Cidades como Sodoma e Gomorra são localizadas onde não existem vulcões, apesar da Bíblia descrever fogo e enxofre caindo do céu. A busca pela Arca de Noé no Monte Ararat também não rendeu frutos, apesar de inúmeras expedições científicas. Acadêmicos admitem que a geografia da Terra Prometida e o itinerário do Êxodo são frequentemente tratados como ficção porque os vestígios simplesmente não estão lá. Onde então esses eventos teriam ocorrido? Muitos nomes de cidades antigas eram, na verdade, títulos traduzíveis ou duplicados. Nápoles significa apenas nova cidade e pode se referir a Cartago, Nápoles na Itália ou até a Nova Roma, Constantinopla. Muitos historiadores medievais identificavam Troia como Jerusalém e outros situavam a Babilônia no Egito ou em Bagdá.
Até a geografia de Heródoto é puramente medieval. Ele acreditava que o Nilo era paralelo ao Danúbio, uma ideia que reinou na Europa até o século XIII. Além disso, os mapas medievais eram frequentemente invertidos, com o sul no topo e o leste à esquerda, o que causa confusão total quando historiadores modernos tentam identificar mares citados por autores antigos. A Bíblia descreve intensamente atividades vulcânicas que não existem na Palestina. O Monte Sinai fumegava, queimava e tremia. Descrições que se encaixam perfeitamente no Monte Vesúvius, na Itália. Sodoma e Gomorra seriam, nesta visão, as cidades de Estábia e Herculano, destruídas pela erupção do Vesúvius junto com Pompeia. O termo Libnum, Líbano, significa branco e pode se referir ao Mont Blanc, a Montanha Branca, literalmente. O rio PRT, Eufrates, poderia ser o rio Prut, um afluente do Danúbio. Essas identificações mudam o cenário bíblico do deserto do Oriente Médio para o coração da Europa medieval. A cronologia de Scaliger adora o tema do renascimento, onde ideias antigas ficam em hibernação e acordam séculos depois. O platonismo de Platão morre e renasce com Plotino, e depois com Gemisto Pleton, no século XV, cujos nomes e ideias são idênticos aos de seus antecessores. As disputas sobre a data da Páscoa também têm duplicatas estranhas entre os séculos III, VI e VII, estrelando diferentes figuras chamadas Dionísio. O direito romano também entrou em letargia por 900 anos até ser ressuscitado por Irnério em Bolonha. Vemos até dois Homeros, o antigo e o medieval, Angilberto Homero, da corte de Carlos Magno. Essas coincidências não são isoladas, elas formam padrões que sugerem que a antiguidade e a Idade Média são a mesma coisa, vistas por espelhos diferentes. A arqueologia moderna nasceu sobre os alicerces da cronologia de Scaliger e, por isso, é incapaz de corrigi-la. Escavações no século XIX foram feitas de forma bárbara e objetos que não se encaixavam na estética ou no tempo correto eram destruídos ou vendidos como souvenir. Em Pompeia, por exemplo, foram encontrados instrumentos cirúrgicos tão avançados que deveriam pertencer à medicina moderna. Vemos gladiadores antigos usando capacetes com viseiras, uma invenção puramente medieval. Há também a questão da Catedral de Colônia, que a história diz ser medieval, mas cujos registros técnicos mostram que a maior parte foi construída apenas no século XIX. Até a química denuncia o erro. Como o bronze foi fabricado na Era do Bronze, se o estanho, necessário para a liga, só foi descoberto muito tempo depois. A dendrocronologia, datação pelos anéis das árvores, promete ser um método independente, mas suas escalas só são contínuas até o século X d.C. Tudo o que vem antes disso é um quebra-cabeça de fragmentos soltos, cuja posição no tempo depende adivinha? Da cronologia de Scaliger. Se a datação do monarca egípcio, onde a madeira foi achada, estiver errada, toda a escala de anéis está errada. Além disso, o método é subjetivo. Se uma amostra nova não coincide com o gráfico tradicional, ela é descartada ou considerada duvidosa. O mesmo vale para a análise de erosão e sedimentação, que variam conforme o clima e a luz do sol, impossibilitando uma escala precisa para a história humana. O método do carbono 14 é o mais famoso, mas está repleto de falhas. Willard Libby, seu criador, admitiu que não pesquisou profundamente as épocas certas da arqueologia, preferindo confiar nas datas que os historiadores já haviam estabelecido. Quando o método dava datas erradas, os objetos eram chamados de falsificações e descartados, como aconteceu com amostras da quinta dinastia egípcia que o teste disse serem modernas.
Erros absurdos são comuns. Moluscos vivos datados como tendo 1.200 anos de idade e argamassas de castelos ingleses de 700 anos sendo datadas como tendo mais de 7.000 anos. Até o sudário de Turim, que deveria ser do século I, foi datado como sendo do século XI e XIII, causando um choque na comunidade científica e religiosa. O método baseia-se na ideia de que a radiação atmosférica é constante, o que é um erro provado. Testes nucleares dobraram a quantidade de carbono 14 na atmosfera recentemente, e a queima de combustíveis fósseis a diminuiu. Além disso, a decomposição orgânica faz com que o carbono 14 oxide mais rápido, fazendo amostras parecerem muito mais velhas do que realmente são. Fatores como altitude, latitude e proximidade com vulcões alteram drasticamente os resultados, mas são frequentemente ignorados pelos laboratórios. A calibração do método é um círculo vicioso. Usa-se a cronologia oficial para graduar o relógio de carbono e depois diz-se que o relógio confirma a cronologia. Em resumo, o método de radiocarbono tem uma margem de erro de 1.000 a 2.000 anos para objetos com menos de 1 milênio de idade. Para a nossa história documentada, ele é quase inútil. Outros métodos físicos são ainda menos precisos, e os arqueológicos são puramente relativos e dependentes de fontes escritas pré-datadas. A prática inaceitável de informar aos laboratórios a data esperada do objeto antes do teste ainda persiste, garantindo que a ciência nunca contradiga o dogma. Estamos presos em uma bolha de confirmação cronológica. A numismática, estudo das moedas, também é prisioneira do sistema de Scaliger. As moedas não trazem uma data absoluta, elas são datadas de acordo com o nome do imperador que nelas aparece. Se Nero foi colocado por Scaliger no século I, a moeda de Nero é datada no século I. A análise do metal pode nos dizer de onde a moeda veio, mas não quando foi feita em termos absolutos. Além disso, a cunhagem em massa de moedas uniformes é tecnologicamente muito próxima da prensa de impressão, o que sugere que a produção qualificada de moedas não deve ter começado muito antes do século XV. Imagine que a Lua é um relógio gigante. No século XX, o astrofísico Robert Newton notou algo perturbador. Ao calcular a aceleração lunar, o chamado parâmetro D, ele descobriu um salto inexplicável por volta do século X d.C. De acordo com as leis da física convencional, esse salto não deveria existir. Era como se a Lua tivesse subitamente mudado de velocidade sem motivo aparente. Desesperado para salvar a teoria, Robert Newton chegou a inventar forças extragravitacionais misteriosas para explicar o fenômeno. No entanto, Fomenko percebeu que o erro não estava na física, mas nos dados de entrada. Robert Newton baseou seus cálculos nas datas de eclipses antigos fornecidas pela cronologia de Scaliger. Quando Fomenko substituiu essas datas pelas datas corrigidas da Idade Média, o salto desapareceu e a aceleração lunar tornou-se uma linha suave e constante. Para datar um evento histórico através de um eclipse, o relato antigo precisa ser extremamente detalhado, mencionando a fase, o local e as estrelas visíveis. Fomenko descobriu que os astrônomos do passado, sob pressão da história oficial, muitas vezes forçaram os dados para que eclipses medievais parecessem ter ocorrido na antiguidade. Relatos nebulosos eram usados para confirmar datas impossíveis, ignorando contradições gritantes.
Um dos exemplos mais famosos é a Tríade de Tucídides. O historiador antigo descreveu 3 eclipses, 2 solares e 1 lunar, durante a Guerra do Peloponeso. A cronologia de Scaliger coloca esses eventos no século V a.C., mas há um problema. O primeiro eclipse, de 431 a.C., foi anular, e Tucídides diz claramente que estrelas foram visíveis, o que só acontece em um eclipse total. Fomenko usou computadores para buscar uma solução perfeita em todo o intervalo de tempo histórico e encontrou uma tríade que se ajusta perfeitamente à descrição: os anos de 1133, 1140 e 1151 d.C. Isso move a Guerra do Peloponeso para o século XII da nossa era. Ao aceitar que os eclipses descritos por autores como Tucídides e Tito Livio ocorreram, na verdade, entre os séculos X e XVI d.C., a curva do movimento lunar torna-se fisicamente estável. O gráfico ajustado de Fomenko mostra que não houve flutuações drásticas na aceleração da Lua nos últimos milênios. O que a história oficial chama de observações antigas eram, em muitos casos, cálculos feitos por monges e astrônomos do final da Idade Média, que tentavam reconstruir o passado. Eles calculavam quando um eclipse deveria ter ocorrido para validar as datas de Scaliger e depois inseriam esses cálculos nas crônicas como se fossem observações reais. A astronomia moderna, livre de preconceitos, revela que o céu dos antigos é, na verdade, o céu medieval. Os horóscopos antigos não são previsões místicas, mas registros da posição dos planetas em relação às constelações em uma data específica. Na Idade Média, a astrologia era uma disciplina científica fundamental e os planetas eram frequentemente representados como carruagens ou cavalos cruzando o céu. Muitos textos antigos contêm esses horóscopos em código, usando uma linguagem simbólica que os historiadores modernos muitas vezes ignoram como fantasia. Fomenko aplicou um método de datação astronômica imparcial a esses registros. O resultado foi consistente. Horóscopos que a cronologia oficial datava de séculos antes de Cristo só encontram correspondência astronômica real dos séculos 13 e 17 depois de Cristo. Isso sugere que os autores desses documentos estavam olhando para o céu medieval, ou que os textos foram editados muito mais tarde para incluir configurações planetárias calculadas a posteriori. Os famosos zodíacos de Dendera, encontrados em um templo egípcio por generais de Napoleão, são baixos relevos que mostram planetas em constelações. Por décadas, astrônomos tentaram encontrar datas na antiguidade que batessem com essas imagens, mas falharam ou aceitaram soluções grosseiramente imprecisas. Eles assumiram que as imagens eram artísticas e não astronômicas, porque a resposta correta não cabia no tempo de Scaliger. Fomenko e sua equipe realizaram uma busca computacional exaustiva e decifraram os símbolos planetários, como Júpiter com uma coroa real ou Marte como um guerreiro com espada. A solução astronômica completa para o zodíaco redondo de Dendera é a manhã de 20 de março de 1185 d.C. Já o zodíaco longo aponta para abril de 1168 d.C. Isso prova que os grandes templos do Egito Antigo foram construídos ou decorados durante as Cruzadas e a Idade Média. Até os textos bíblicos escondem segredos astronômicos. O livro do Apocalipse, por exemplo, contém uma descrição verbal detalhada de um horóscopo: o Sol em Virgem, a Lua sob seus pés e planetas como cavalos. Ao processar esses dados, Fomenko encontrou uma única solução que satisfaz todas as condições: 1º de outubro de 1486 d.C. Isso indicaria que o Apocalipse foi escrito às vésperas da expectativa medieval do fim do mundo em 1492, o ano 7000 de Adão.
Outro ponto crucial é o eclipse que acompanhou a crucificação de Jesus. A cronologia oficial sugere o ano 33 d.C., mas os dados não batem com os relatos. Fomenko propõe que o eclipse solar total de 1185 d.C. é o candidato mais provável, o que situaria a vida de Cristo no século XII e não no século I. A astronomia, portanto, não apenas corrige datas isoladas, mas puxa toda a estrutura do Novo Testamento para mais de 1000 anos à frente na linha do tempo. A investigação começa com uma mudança fundamental de perspectiva. E se o autor do Apocalipse não estivesse codificando profecias, mas descrevendo o que via no céu? O método proposto utiliza um dicionário astrológico medieval para decifrar os símbolos. Naquela época, os planetas eram frequentemente representados como carruagens ou cavalos saltando pelo firmamento, e suas trajetórias irregulares eram vistas como saltos equinos. Ao comparar as descrições bíblicas com textos e mapas estelares da Idade Média, o autor busca uma configuração planetária real. O objetivo é transformar metáforas obscuras em dados astronômicos inteligíveis que possam ser verificados por computadores modernos, permitindo uma datação independente de dogmas religiosos ou cronologias oficiais. O Apocalipse é o 27º e último livro do Novo Testamento, mas sua posição no cânon nem sempre foi estável. Na Rússia medieval, por exemplo, ele era raramente incluído nos manuscritos neotestamentários. Há apenas um registro dele entre o século IX e XIII, contra centenas dos outros livros. Isso levanta a suspeita de que ele possa ter sido escrito muito mais tarde do que se imagina. A autoria atribuída a João, o Evangelista, também é contestada. Historiadores admitem que não há informações exatas sobre quem o escreveu, mas o autor demonstra um conhecimento profundo de astronomia. Dragões, bestas e cavalos descritos no texto assemelham-se às figuras das constelações nos mapas estelares medievais, sugerindo que o fim do mundo descrito era, na verdade, um horóscopo celeste. O texto bíblico descreve 7 espíritos diante do trono de Deus. Quando olhamos para os mapas estelares medievais, vemos que a constelação da Ursa Maior, composta por 7 estrelas principais, era chamada na França de a Carruagem das Almas. Ela está localizada exatamente em frente ao polo celeste, que os astrônomos antigos e medievais chamavam de trono. Essa conexão visual é direta. O trono central do universo, em torno do qual tudo gira, e as 7 luzes, estrelas, que o servem. A nova cronologia argumenta que o autor está simplesmente situando o observador no mapa do céu noturno, usando o Polo Norte como ponto de referência inicial para o horóscopo que se segue. João afirma explicitamente: estava na ilha chamada Patmos. Este detalhe geográfico não serve apenas como cenário, mas é de fato o ponto de observação. Daquela ilha, no Mediterrâneo, o autor descreve o que chama de mar de vidro claro como cristal, uma metáfora precisa para o céu noturno límpido observado por um astrônomo. Ao fixar o local de observação, os autores conseguem calcular a visibilidade dos planetas e constelações conforme descrito. Todo o drama do Apocalipse, portanto, não ocorre na Terra, mas na esfera celeste, onde as estrelas são o palco e os planetas são os atores.
Na iconografia medieval, a constelação de Cassiopeia era frequentemente desenhada como um rei ou uma rainha em um trono. Em alguns mapas estelares, como o de Radinos, o trono serve como uma cruz, e a figura sentada aparece com as mãos presas, assemelhando-se ao Cristo crucificado. O Apocalipse descreve alguém sentado no trono com a aparência de jaspe e sardônica. Para um observador de estrelas, a comparação de astros com pedras preciosas e luminosas é natural. Assim, o Cristo entronizado da Bíblia é identificado como a representação estelar da constelação de Cassiopeia, situada no centro da Via Láctea. O livro descreve um arco-íris semelhante à esmeralda ao redor do trono. O trono, Cassiopeia, está permanentemente cercado pela faixa luminosa da Via Láctea, que atravessa o céu como um arco imenso. A cor azulada ou esverdeada atribuída à esmeralda no texto bíblico reflete o brilho difuso dessa névoa estelar. Essa descrição reforça a tese de que o autor está olhando para cima. Cada elemento visual do texto encontra um correspondente físico nos mapas celestes medievais de Dürer ou do Almagesto, provando que a visão era uma observação técnica detalhada. Os 24 anciãos sentados em outros 24 tronos representam as 24 horas siderais, ou os setores meridionais que dividem a esfera celeste. Eles usam coroas de ouro e vestes brancas, a cor das estrelas. Essa divisão em 24 setores é o padrão de coordenadas equatoriais usado na astronomia. Acima de suas cabeças, no zênite, está a constelação da Coroa do Norte, que brilha como as coroas de ouro mencionadas. O autor do Apocalipse está descrevendo a estrutura técnica do céu, as 24 divisões temporais coroadas por uma constelação real no topo do firmamento. Os 4 seres viventes ao redor do trono, cobertos de olhos, estrelas, são identificados como as constelações que marcam as estações do ano. O primeiro era como um leão, Léo. O segundo, como um boi, Taurus. O terceiro tinha rosto de homem, o Centauro de Sagitários. E o quarto era como uma águia voando. Fomenko esclarece que a águia é, na verdade, Pégasus, o animal alado que toca a eclíptica entre peixes e aquário. Esses 4 seres têm 6 asas cada, totalizando 24 asas, o que corresponde perfeitamente aos 24 setores, horas, da esfera celeste. É uma descrição geométrica e astronômica disfarçada de teologia. No processo de rotação diária do céu, às 24 horas, anciãos parecem se ajoelhar e levantar conforme surgem no leste e se põem no oeste. O Apocalipse diz: os 24 anciãos prostraram-se diante do que está assentado no trono. Eles parecem adorar o centro da rotação, o polo celeste. A coroa do norte também participa desse movimento, subindo ao zênite e descendo ao horizonte. O observador em Patmos registrou esse movimento mecânico dos astros como um ato de adoração perpétua, capturando a dinâmica do céu noturno em linguagem mística. Os planetas movem-se rapidamente e de forma irregular, criando laços no céu devido ao movimento relativo da Terra. Na Idade Média, esse movimento retrógrado era comparado a cavalos galopando ou saltando. Moedas antigas e livros de astrologia, como os de Albumassar, mostram planetas como cavaleiros ou carruagens. Essa é a chave para os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não são pragas personificadas, mas os planetas principais movendo-se por constelações específicas. Ao identificar cada cavalo como um planeta e cada cavaleiro como uma constelação, a datação torna-se uma questão de cálculo matemático. O cavalo branco, cujo cavaleiro tem um arco e uma coroa, é a descrição clássica de Júpiter em Sagitário. O branco deslumbrante é a cor característica de Júpiter. Sagitário é a única constelação do zodíaco representada com arco e flechas.
Vênus também é branca, mas o texto situa o Sol em Virgem mais adiante, o que tornaria impossível para Vênus estar em Sagitário, pois ela nunca se afasta tanto do Sol. Assim, Júpiter é o único candidato que preenche todos os requisitos astronômicos do primeiro cavaleiro. O cavalo vermelho-fogo refere-se a Marte, o planeta vermelho. Seu cavaleiro recebe uma grande espada, o símbolo inconfundível da constelação de Perseu, que é desenhado segurando uma espada nos mapas medievais. O texto diz que Marte está embaixo de Perseu. Astronomicamente, isso coloca Marte nas constelações de Gêmeos ou Touro, sobre as quais Perseu parece estar de pé conforme o céu gira. Essa posição é crucial, pois Marte estava exatamente em Gêmeos, sob os pés de Perseu, na data descoberta pelos autores. O cavalo preto tem um cavaleiro com uma balança. O preto simboliza Mercúrio, o planeta mais difícil de ver, invisível. A balança refere-se à constelação de Libra. O texto também menciona preços de trigo e cevada, ligando o cavaleiro ao comércio. Na mitologia e na astrologia medieval, Mercúrio era o patrono do comércio. Situá-lo em Libra, a balança, reforça a imagem de medição e troca mercantil. Assim, temos mais uma coordenada exata para o horóscopo bíblico. O cavalo amarelo, ou pálido, traz a morte, seguida pelo inferno. Este é o planeta Saturno, visto como astro mais maléfico e sombrio na astrologia antiga. O cavaleiro, a morte, é associado à constelação de Escorpião. Na Idade Média, a entrada de Saturno em Escorpião era considerado um presságio de grandes aflições, pestes e fome. A descrição bíblica de que eles receberam poder para matar com a espada e a fome reflete exatamente o terror astrológico medieval associado a essa configuração específica. A mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés e uma coroa de 12 estrelas, é uma das imagens mais famosas do Apocalipse. Astronomicamente, ela é simples. O sol está na constelação de Virgem, a única mulher do zodíaco, e a lua está nos pés da Virgem. A coroa de 12 estrelas refere-se ao aglomerado estelar conhecido como a cabeleira de Berenice, ou diadema, situado logo acima da cabeça de Virgem. Nos mapas medievais, esse aglomerado era desenhado exatamente como uma coroa de 12 estrelas em círculo. O texto promete a estrela da manhã, aquele que vencer. A estrela da manhã é o nome medieval para Vênus. O que vence é identificado como o leão da tribo de Judá, ou a constelação de Leão, que triunfa e abre o livro. Essa última peça completa o quebra-cabeça. Temos Sol, Lua e todos os planetas visíveis a olho nu, posicionados em constelações específicas do zodíaco. O Apocalipse não é apenas um texto, é um carimbo temporal fixado no céu. Ao processar todos esses dados, Fomenko e Nosovsky encontraram uma solução única e perfeita. 1º de outubro de 1486, depois de Cristo. Nesta data, Júpiter estava em Sagitário, Saturno em Escorpião, Marte em Gêmeos, sob Perseu, Mercúrio em Libra, o Sol em Virgem, a Lua sob seus pés e Vênus em Leão. Esta data é extraordinária porque o ano de 1492 d.C., apenas 6 anos depois, era esperado por todo o mundo cristão como o ano do fim do mundo, 7.000 anos após Adão. O Apocalipse foi escrito sob essa expectativa aterrorizante, o que explica porque o autor afirma que o tempo está próximo. A data de 1486 move o Apocalipse para a época da conquista otomana, Atamã. As ilustrações do século XVI mostram cavaleiros atirando com mosquetes, onde o ferrolho e o gatilho são visíveis. Anjos soprando trombetas que cospem fogo são, na verdade, representações de canhões e bombardas medievais. Armas que causavam terror na época e foram usadas no cerco de Constantinopla em 1453. Portanto, o Apocalipse não é o último livro da Bíblia cronologicamente, mas sim um dos primeiros do Antigo Testamento, contemporâneo do Êxodo e da conquista da Terra Prometida, que teria ocorrido no século XV. Ele descreve as guerras reais e as armas de fogo do Renascimento, mascaradas por uma linguagem astronômica que a cronologia oficial de Scaliger tentou apagar.
Nossa análise começa com o enigmático livro de Ezequiel, cujo nome, Yezek-Al, traduz-se como O Senhor Vencerá. Fomenko argumenta que este não é o nome de um homem, mas o título da obra, já que Deus se dirige ao autor apenas como tu, em quase todo o texto. O livro é uma tapeçaria de visões, que quando comparadas a mapas estelares medievais, mostram-se descrições precisas da esfera celeste. A jornada de Ezequiel começa com um redemoinho que vinha do norte e um fogo infatigável, que o cientista identifica como a Via Láctea, descrita como um rio de luz que flui pelo firmamento. No centro dessa luz surge a semelhança de um homem que os mapas astronômicos medievais, como o de Lubieniecki, identificam com a constelação de Ofiuco, o Serpentário, posicionada exatamente no meio da Via Láctea. As famosas 4 asas das escrituras de Ezequiel são, na verdade, os setores astronômicos ou horas siderais que dividem a esfera celeste em 24 partes. O texto diz que as asas estavam unidas umas às outras, o que descreve perfeitamente como esses meridianos convergem nos polos em mapas como os de Borman. Ezequiel ainda descreve a posição relativa das estrelas. O leão, Léo, à direita, o boi, Taurus, à esquerda, e a águia, Áquila, acima. Um arranjo que só faz sentido para um observador olhando para o céu do sul, conforme retratado em atlas medievais. O clímax da visão são as rodas dentro de rodas, cujas jantes estavam cheias de olhos. Esta é uma descrição literal da cosmologia geocêntrica medieval, onde as órbitas planetárias eram representadas como rodas concêntricas e os olhos eram as estrelas fixas que as adornavam. O homem com a corda de medir, que Ezequiel vê medindo o templo celestial, é novamente o Ofiuco, que em mapas como o de Corbinianos segura o Equador como se fosse uma corrente de agrimensor. O templo não é uma construção de pedra, mas o próprio sistema solar, um conceito padrão na ciência pré-copernicana. A investigação avança para Zacarias, cujo nome significa o trovoador se lembra. Fomenko aponta que o trovoador aqui não é uma divindade arcaica desconhecida, mas o próprio Jesus Cristo, a quem os profetas do século XIV ao XVI aguardavam com urgência. O livro de Zacarias é, em essência, uma variante do Apocalipse, focada no julgamento vindouro. A prova cronológica mais contundente em Zacarias é a menção às 30 moedas de prata, pesadas como preço e lançadas ao oleiro no templo. Esta é uma correspondência exata e literal com o destino de Judas Iscariotes nos evangelhos. Para a nova cronologia, isso prova que Zacarias foi escrito após a crucificação, que ocorreu no século XII, e não séculos antes, como afirma a história oficial. Além disso, o livro repete a simbologia das 4 carruagens planetárias, consolidando sua natureza como um texto astronômico medieval. O profeta Jeremias, ou o trovoador lançará um raio, nos oferece um vislumbre de um evento celeste aterrorizante. Ele descreve uma massa pronta para ferir e uma panela fervendo voltada para o norte, de onde o mal irromperia. Na linguagem visual da astronomia medieval, esses símbolos têm um significado muito específico. Eles representam cometas. Ao abrirmos o livro de astronomia de Bacharach, encontramos ilustrações onde cometas são desenhados exatamente como massas de guerra, ou caldeirões borbulhantes que escondem rostos em chamas. O medo expresso por Jeremias reflete o pavor que esses astros incutiam na Europa do século XVI. A profecia, portanto, não é um texto da antiguidade remota, mas um registro do clima de ansiedade apocalíptica da Era do Renascimento. Isaías, cujo nome significa liberdade futura, escreveu o que muitos historiadores chamam de Quinto Evangelho, devido às suas referências claríssimas à vida de Jesus.
O livro descreve um servo que é desprezado e rejeitado, ferido por nossas transgressões e levado como um cordeiro ao matadouro. Ele até menciona que o servo fez seu túmulo com os ricos, uma alusão direta ao enterro de Jesus por José de Arimateia. Fomenko argumenta que é impossível que esses detalhes tenham sido escritos séculos antes de Cristo. Pelo contrário, o livro de Isaías é uma obra de memória, escrita após o século XII d.C., para lamentar e celebrar a paixão de Cristo ocorrida naquela época. O uso constante das palavras salvação e salvador no texto original é, na verdade, uma repetição do nome Jesus. Finalmente, chegamos a Daniel, ou a Verdade de Deus. Até mesmo historiadores tradicionais admitem que este livro é mais apocalíptico do que profético, aproximando-o do Novo Testamento. O grande mistério da escrita na parede no banquete de Baltazar, Mene, Mene, Tekel Ufarsin, recebe aqui uma explicação matemática revolucionária. Ao ler o texto em hebraico sem vogais, Fomenko decifra os nomes das constelações, o medidor, o Filco, Libra e em direção a Perseu. A mão que escreve no teto é a representação de um cometa cruzando essas coordenadas específicas, uma imagem que aparece quase idêntica em tratados de comitografia do século XVII, como o de Lubieniecki. Daniel, o medidor, é identificado novamente como a constelação de Ofiuco, o que situa a criação deste livro no século XV ou XVI, contemporâneo ao Êxodo e à conquista da Terra Prometida. Imagine que cada ano na história de um país é um capítulo em um grande livro. Alguns anos são tranquilos e ocupam poucas linhas. Outros são repletos de guerras e revoluções, ocupando páginas inteiras. O método dos máximos locais baseia-se na medição do volume de informações dedicada a cada ano em uma crônica. Ao plotarmos esses volumes em um gráfico, criamos uma assinatura única para aquele período histórico. A grande descoberta de Fomenko é o princípio de correlação de máximos. Se dois textos descrevem os mesmos eventos reais, seus picos de detalhamento, os anos descritos com mais páginas, devem coincidir, mesmo que as palavras e os autores sejam diferentes. Por outro lado, se as crônicas descrevem épocas diferentes, os picos ocorrerão em anos aleatórios e sem qualquer conexão. Como exemplo, ao compararmos a obra do antigo Tito Livio com um livro de história moderna sobre Roma, os gráficos de volume mostram picos quase idênticos, provando estatisticamente que ambos bebem da mesma fonte de informação. A investigação se aprofunda ao diferenciar crônicas ricas e pobres. Uma crônica rica transborda detalhes sobre quase todos os anos, enquanto uma pobre possui grandes lacunas e apenas alguns picos de informação. O autor descobriu o princípio do respeito à informação. Em zonas pobres, o cronista medieval trata cada fragmento de informação sobrevivente com reverência, copiando-o quase sem alterações. Isso permite que a matemática modele o comportamento desses textos usando a distribuição de Weibull-Gnedenko, através de dois parâmetros principais, alfa, a forma, e lambda, o volume. Cada crônica pode ser representada como um ponto em um plano. Ao testar esse modelo em crônicas russas, como a Povest Vremennik Let, Fomenko descobriu que crônicas dependentes formam grupos coesos no gráfico.
enquanto as independentes ficam isoladas. O resultado mais chocante foi a detecção de um salto cronológico de 300 a 400 anos na história russa oficial, onde eventos do século XVI foram empurrados para o passado. Para provar que o método funciona, os pesquisadores analisaram a Era dos Distúrbios na Rússia, um período bem documentado entre 1584 e 1619. Eles pegaram 22 textos diferentes que narram essa crise e calcularam o volume de palavras dedicado a cada ano. O resultado foi uma confirmação brilhante. Os picos de todos os textos ocorreram simultaneamente em anos críticos, como 1584, 1591 e 1598. Essa dependência mútua foi expressa através de uma matriz de distâncias estatísticas. Quando os textos descrevem a mesma realidade, o gráfico de frequência, histograma, sofre um desvio para a esquerda, indicando que as coincidências não são acidentais. Esse experimento demonstrou que a matemática pode atravessar séculos de edições e revisões para identificar a verdade por trás dos relatos históricos. E se pudéssemos identificar dinastias como identificamos impressões digitais? Fomenko introduziu o princípio das pequenas distorções dinásticas. Cada rei em uma sequência possui um tempo de reinado que é tratado como uma coordenada em um espaço matemático. Embora os cronistas possam cometer erros pequenos, como confundir dois reis ou somar dois reinados, a estrutura geral da dinastia permanece reconhecível. Usando um coeficiente de probabilidade chamado PACD, Fomenko comparou centenas de dinastias de todo o mundo. Ele descobriu que para dinastias que descrevem os mesmos governantes, o coeficiente é minúsculo, entre 10 elevado a menos 12 e 10 elevado a menos 8, o que significa que a chance de coincidência é de 1 em 100 bilhões. Esse método permitiu descobrir que a segunda e a terceira linhagens de imperadores romanos são, na verdade, duplicatas uma da outra, separadas artificialmente por séculos de história inventada. Como saber se os capítulos de uma crônica antiga estão na ordem correta? Fomenko desenvolveu o princípio do amortecimento de frequência. A ideia é simples. Cada geração de pessoas traz nomes novos que não existiam antes e que cairão no esquecimento após a sua morte. Ao analisar a frequência com que os nomes aparecem e desaparecem em um texto dividido em capítulos de geração, cerca de 17 anos cada, podemos verificar sua cronologia. Em um texto ordenado corretamente, um nome introduzido no capítulo Q deve ter seu pico de menções ali mesmo e decair gradualmente nos capítulos seguintes. Se o gráfico mostrar picos em lugares distantes, a ordem dos capítulos foi alterada ou o texto contém duplicatas. Esse método foi validado em obras de Tito Livio e crônicas bizantinas, confirmando que dentro de certos blocos a ordem interna das fontes é verdadeira. Em todos os casos referentes aos séculos 16 a 20, o princípio foi confirmado com precisão absoluta. As estatísticas mostraram que os nomes saem de moda e são esquecidos de forma previsível. Ao processar mais de 10 mil menções a nomes em textos bizantinos entre 976 e 1341 d.C., descobriu-se que os cronistas medievais eram bastante consistentes em suas fontes. Isso provou que a matemática pode atuar como um juiz imparcial para verificar a integridade física e cronológica de um documento antigo. Se encontrarmos uma página solta de uma crônica sem data, como saberíamos a que época ela pertence? O método de Fomenko permite inserir esse fragmento desconhecido em uma crônica mestre já datada. Ao testar o fragmento em diferentes posições na linha do tempo, a matemática busca o ponto onde o amortecimento de frequência de nomes se torna perfeito. Esse procedimento foi testado com sucesso em textos conhecidos, onde a datação calculada sempre coincidiu com a real. É um processo de ajuste fino. Movemos o evento pelo tempo até que ele se encaixe harmoniosamente no fluxo de gerações humanas. Isso retira o poder de datação das mãos dos historiadores e o entrega aos algoritmos estatísticos.
Algumas crônicas sofrem de visão dupla. O princípio de duplicação de frequência é usado para detectar quando um autor descreveu o mesmo período duas vezes, mudando apenas os nomes dos personagens. O gráfico de frequência de nomes mostrará dois picos distintos para o mesmo conjunto de personagens, indicando uma repetição oculta. Um exemplo real foi encontrado na História de Florença de Maquiavel, onde os comentários posteriores funcionam como capítulos duplicados do texto principal. O gráfico gerado, matriz de frequência, exibe segmentos inclinados que denunciam a repetição de informações. Esse é o detector de mentiras da nova cronologia. Ele avisa quando a história foi esticada para parecer mais longa do que realmente é. Ao aplicar essa ferramenta à Bíblia, os resultados foram revolucionários. O texto sagrado foi dividido em 218 capítulos de geração e analisado sob a ótica dos nomes e paralelos. A matemática confirmou duplicatas já conhecidas, como as repetições entre os livros de Reis e Crônicas, mas revelou muitas outras que a tradição ignora. A descoberta mais impactante envolve o Apocalipse. Segundo os gráficos de frequência, os nomes e paralelos desse livro não pertencem ao Novo Testamento, mas encontram sua máxima correlação em capítulos do Antigo Testamento, como nas profecias de Daniel. Isso sugere que o Apocalipse não é o fim da Bíblia, mas um de seus primeiros relatos cronológicos, descrevendo eventos do século XV que foram deslocados para o futuro espiritual pela Igreja. Para evitar erros baseados em coincidências visuais, Fomenko criou o Código de Forma, um formulário de 34 itens para cada governante. O formulário inclui dados como gênero, duração do reinado, causa da morte natural, assassinado em batalha, desastres naturais ocorridos no período, fenômenos astronômicos e guerras. A comparação de fluxos de biografias, sequências longas de 15 a 20 reis, permite identificar duplicatas com precisão cirúrgica. Se o fluxo de biografias da Roma antiga coincide em quase todos os 34 pontos com o fluxo da Alemanha medieval por 20 reinados consecutivos, a chance de serem pessoas diferentes é praticamente nula. Isso prova que o que chamamos de antiguidade é, na verdade, um reflexo distorcido e multiplicado da Idade Média. Finalmente, o método foi estendido aos mapas. O princípio do aperfeiçoamento dos mapas afirma que a ciência geográfica avança de forma acumulativa. Erros grosseiros desaparecem para sempre e informações corretas são mantidas e aprimoradas. Mapas verdadeiramente antigos devem ser primitivos e imprecisos. A análise revelou que mapas atribuídos a Ptolomeu no século II d.C. possuem uma qualidade técnica que só existiu no século XV ou XVI. Por outro lado, o mapa de Hans Hust, de 1480, é tão rudimentar que prova que a cartografia estava apenas engatinhando no final do século XV. Isso indica que os mapas clássicos, maravilhosamente detalhados, foram, na verdade, produzidos no Renascimento e retrodatados para dar um ar de prestígio à antiguidade fictícia. Entre 1974 e 1980, os autores compilaram todas as datas e eventos das tabelas de Blair e de outras 14 fontes fundamentais, abrangendo o período de 4000 a.C. até 1900 d.C. Este mapa, que fisicamente ocupava dezenas de metros quadrados, tornou-se o livro de texto definitivo da cronologia oficial para análise estatística. Cada rei, guerra e império foi colocado em um eixo de tempo horizontal. Ao olhar para esse mapa de dados, Fomenko percebeu que a história oficial não era uma linha reta, mas uma sobreposição de camadas. O objetivo aqui foi aplicar todos os métodos de detecção de duplicatas, PACY, PACD e códigos de forma, para verificar se épocas consideradas independentes eram, na verdade, a mesma história contada de formas diferentes.
A primeira grande anomalia surge em Roma. Ao comparar a história da Roma antiga, 753 a 236 a.C., com a Roma medieval, de 300 a 816 d.C., os autores descobriram um coeficiente de proximidade estatística, PACY, assustadoramente pequeno, 6 vezes 10 elevado a menos 11. Isso significa que a chance de essa semelhança ser coincidência é praticamente nula. O exemplo mais gritante envolve o historiador antigo Tito Livio. Quando seu volume de escrita por ano é comparado ao do historiador medieval F. Gregorovius, os picos de detalhamento coincidem quase perfeitamente. Roma antiga e Roma medieval revelam-se como o mesmo estado, na mesma época histórica, mas separadas artificialmente por um salto de aproximadamente 1050 anos nas tabelas oficiais. A investigação avança para os governantes. Aplicando o princípio das pequenas distorções dinásticas, os autores encontram pares de linhagens reais que são reflexos fantasmas uma da outra. Um exemplo é a segunda e a terceira linhagem de imperadores romanos. A segunda, começando com Sula, em 82 a.C., é estatisticamente idêntica à terceira, que começa com Aureliano, em 270 d.C. Essas dinastias não apenas têm tempos de reinado que coincidem, mas também a ordem dos governantes segue o mesmo padrão de biografia. A chance de isso ser aleatório é de apenas 1 em 1 trilhão, e sugere que os cronologistas de Scaliger pegaram a lista real de reis medievais e a inseriram no passado, mudando apenas os nomes para preencher lacunas no tempo. A tabela 1 mostra como a segunda e a terceira linhagens imperiais romanas se alinham com um deslocamento de 333 anos. Na tabela 2, vemos o reino de Israel, espelhando o Império Romano do século III a V d.C. Já a tabela 3 identifica o reino de Judá como Império Romano no Oriente, dos séculos IV a VII d.C. O escopo é global. A tabela 5 alia o Império de Carlos Magno com o Império Romano do Oriente, revelando um deslocamento de 360 anos. A tabela 7 conecta o Sacro Império Romano Germânico à dinastia dos Habsburgo. E o choque final na tabela 11. Os czares, khans russos são identificados como os próprios imperadores Habsburgo da mesma época. Quando os autores aplicam um método de paralelismo dinástico e o método de volume de biografias ao mesmo período, ambos apontam para o mesmo resultado. Por exemplo, os reis de Judá na Bíblia e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico não apenas têm reinados de durações iguais, mas as crônicas que os descrevem têm os mesmos picos de detalhamento. A figura mostra 6 gráficos sobrepostos, durações de reinados e volumes biográficos de fontes diferentes como a Bíblia, Gregorovius e Koráus. Todos os picos ocorrem simultaneamente. Isso prova que estamos lidando com a mesma base de dados histórica que foi fragmentada e re-rotulada para aparecer em épocas diferentes em locais diferentes. Aqui, Fomenko revela o código por trás da falsificação. Ele descobriu que o livro de história de Scaliger é, na verdade, uma colagem de 4 cópias de uma mesma crônica curta. Essas cópias foram deslocadas no tempo por 3 intervalos específicos: 333 anos, 1053 anos e 1800 anos. Imagine que você tem um filme de 300 anos. Scaliger pegou 4 cópias desse filme e as colou uma após a outra. Para esconder a fraude, ele mudou os nomes dos personagens e os lugares, mas a partitura matemática dos eventos permaneceu a mesma. É por isso que encontramos os mesmos heróis e guerras se repetindo de forma cíclica ao longo de milênios. Aqui, entendemos que a história de Scaliger, a E-Eurasiana, é a soma de S1 mais S2 mais S3 mais S4. O original real, a crônica S0, descreve os eventos dos séculos 10 a 17 d.C. Antes do século X, praticamente não existe informação histórica confiável. Tudo o que está registrado antes disso são apenas reflexos fantasmas da Idade Média.
Esse sistema de deslocamentos foi provavelmente criado de forma deliberada no século XVII por Dionísios Petávios e seus colegas para dar à Igreja e aos novos monarcas uma ancestralidade antiga e prestigiosa. O efeito é que a história foi inflada artificialmente, fazendo com que eventos recentes parecessem ter ocorrido há milhares de anos. A famosa Guerra de Troia, século XIII a.C., a Guerra contra os Tarquínios em Roma, no século VI a.C., e a Guerra Gótica, do século VI d.C., são todas reflexos de um único conflito original, a Guerra na Itália, em meados do século XIII d.C. Vemos personagens como Ulisses, Sula e Narses sendo identificados como duplicatas de um mesmo comandante medieval. Da mesma forma, os imperadores Justiniano, Teodora e Inocêncio IV são espelhos uns dos outros em diferentes camadas do tempo. A história antiga não é um passado distante, mas uma galeria de ecos medievais. A Bíblia também não escapa da matemática. O Antigo Testamento, de Gênesis a Ester, identifica-se estatisticamente como uma parte do livro de história europeu dos séculos XI a XVI. O famoso cativeiro babilônico de 70 anos é, na verdade, um reflexo do cativeiro de Avignon dos papas na França. A figura mostra que os picos de detalhamento no Antigo Testamento e nas crônicas da Roma medieval são quase idênticos. Isso sugere que os patriarcas e reis bíblicos eram figuras medievais cujas histórias foram transferidas para o Oriente Médio e para o passado remoto por editores posteriores. A conclusão radical de Fomenko é que não sabemos nada sobre o que aconteceu antes do século X d.C. Quase todos os eventos datados antes disso no livro de Scaliger são duplicatas fantasmas de eventos ocorridos entre os anos 900 e 1600 da nossa era. A história autêntica só começa a se estabilizar no século XVII. Antes disso, os séculos XI a XVI ainda estão profundamente distorcidos por deslocamentos cronológicos e edições tendenciosas. Estamos vivendo em uma linha do tempo onde 1500 anos de antiguidade foram simplesmente inventados por meio de repetições. Como resultado do GCM, descobrimos que mesmo as datas do século XIV a XVI precisam de correção. A contagem de anos da Era Nova só se tornou regular por volta de 1431 d.C., no século XV. Antes disso, as datas eram fluidas e frequentemente baseadas em eras locais que foram mais tarde mal interpretadas. Documentos de 1552, por exemplo, podem ter sido escritos em 1605 ou até mais tarde, dependendo de como a letra I ou J de Jesus, no início da data, foi interpretada. A história oficial é como uma pintura renascentista que foi restaurada tantas vezes que o original medieval ficou enterrado sob as camadas de ficção acadêmica. É importante notar que Fomenko vai muito além de seu predecessor, Nikolai Morozov. Enquanto Morozov acreditava que a cronologia estava correta a partir do século VI d.C., Fomenko prova que os erros e as duplicatas continuam até o século XVII. Onde Morozov via os eventos bíblicos no século IV, a nova cronologia os situa nos séculos XI a XVI. Essa diferença de 1000 anos é fundamental, pois coloca a criação da Bíblia e das ciências clássicas, como o Almagesto de Ptolomeu, no coração do Renascimento, e não no fim do Império Romano. A hipótese de Fomenko é que esse erro de 1000 anos nasceu de uma má interpretação de abreviações. No início, datas eram escritas como XIII, significando terceiro século de Expitos, uma abreviação para Cristo, em grego. Com o tempo, o significado do X foi esquecido e os cronologistas decidiram que ele valia 10, somando assim 1000 anos à data original.
O mesmo ocorreu com a letra I de Jesus, em latim. I 300 significa ano 300 de Jesus, mas foi lido como ano 1300. Essa simples confusão entre letras e algarismos romanos criou o deslocamento de 1000 a 1100 anos que jogou a vida de Cristo do século XII para o século I. A prova dessa confusão linguística está em registros físicos. Placas de bronze de ourives belgas do século XVI ao XVIII mostram datas como J642 para 1642 ou I607 para 1607. A letra J ou I era usada claramente no lugar do algarismo 1. Vemos o mesmo em placas de igrejas na Universidade de Harvard, J607 para 1607, e em gravuras de Albrecht Dürer, onde 1524 é escrito como I524. Esses documentos provam que o 1 inicial nas datas de milhar era originalmente uma referência ao nome de Jesus e não um valor numérico de 1000 anos. O deslocamento maior de cerca de 330 anos também veio de abreviações. Datas eram contadas a partir de ascensões de governantes, como o imperador Maximiliano I. A abreviação MCL3, terceiro ano de Maximiliano César Latinus, foi lida por cronologistas posteriores como o número 1153. Esse erro transformou o ano real de 1496 no ano fantasma de 1153. Ao interpretar letras de nomes reais como algarismos romanos, os historiadores criaram séculos de história fictícia, envelhecendo documentos medievais e transformando-os em relíquias da antiguidade. Na Idade Média, as letras M, D e C nas datas não significavam necessariamente 1000, 500 e 100. M frequentemente significava Magnus, grande, ou Maria. D significava Domini, do Senhor, ou Dom, a casa reinante. E C significava César ou Czar. Uma data como MDXL em um livro de Ptolomeu de 1540 podia significar apenas ano 40 XL do Magnus Dominus, Grande Senhor. Quando Scaliger fixou o valor dessas letras como números imutáveis, ele automaticamente empurrou a fundação de cidades e a vida de imperadores para milênios atrás, onde as datas pareciam encaixar matematicamente em sua nova grade temporal. O deslocamento de cerca de 1050 anos, encontrado nas dinastias, coincide perfeitamente com as anomalias astronômicas. Por exemplo, a estrela de Belém, do nascimento de Cristo, e a explosão da supernova de 1054 d.C. estão separadas exatamente por 1053 anos do ano zero oficial. Da mesma forma, o eclipse da crucificação que Scaliger datou em 33 d.C. encontra soluções astronômicas reais apenas em 1075, 1086 ou 1185 d.C. O Almagesto de Ptolomeu, supostamente do século II d.C., descreve um céu que só existiu entre os séculos 7 e 16 d.C. Toda a astronomia antiga viaja para a Idade Média, seguindo o mesmo caminho das dinastias reais. Existe um buraco ou silêncio documental absoluto nos primeiros 3 séculos da era cristã. Nesse período, quase nenhum império tem dinastias contínuas, exceto Roma, que é justamente onde as duplicatas foram coladas. Este lapso marca o ponto de união onde os falsificadores do século XVII tentaram colar as crônicas duplicadas. Como eles não tinham fatos reais para esse intervalo perigoso, deixaram-no vazio ou preencheram com lendas. Isso prova que o ano zero não foi um início, mas uma cicatriz deixada pela costura de 2 versões diferentes da mesma história medieval.
A história oficial nos diz que, após o esplendor de Roma, a Europa mergulhou em séculos de barbárie, onde a arte e a ciência foram esquecidas apenas para renascerem idênticas 1000 anos depois. No entanto, crônicas medievais, como as de Eurósio, afirmam que o herói antigo, Enéas, viajou diretamente para Roma, eliminando o hiato de 500 anos inventado por Scaliger. Historiadores ficam perplexos ao descobrir que o Senado e o Consulado, instituições supostamente extintas no século VI, continuavam funcionando plenamente na Roma do século XI. O absurdo chega ao auge quando lemos sobre legisladores medievais reunindo-se nas ruínas do Capitólio enquanto cabras pastavam ao redor. A nova cronologia propõe que esses prédios não estavam em ruínas, mas eram construções medievais novas, usadas para a política da época. Um exemplo gritante é o famoso mapa de Hereford, do século XIII, que retrata o imperador antigo, Augusto, sentado em um trono, usando uma coroa com uma cruz cristã e vestes tipicamente medievais. Além disso, a técnica necessária para fabricar um único pergaminho era tão cara e complexa que sugere que o estilo literário refinado de autores como Tito Livio só poderia ter surgido em uma era de abundância econômica, ou seja, no final da Idade Média. A estátua de Marcus Aurelius, hoje considerada uma relíquia do século II, foi registrada por cronistas medievais como tendo sido fundida e erguida no século XI por ordem do Papa Clemente III. Tudo indica que a antiguidade nada mais é do que a Idade Média vestida com uma toga filosófica. O humanista Poggio Bracciolini alegou ter descoberto manuscritos de Tácito e outros clássicos em torres úmidas de monastérios alemães, em circunstâncias nunca totalmente esclarecidas. Poggio era um mestre da imitação, capaz de escrever em um latim tão perfeito que suas obras poderiam ser confundidas com as dos padres da Igreja ou de historiadores antigos. Estudos feitos por pesquisadores como Rochat e Ross, no século XIX, sugeriram que as obras de Tácito foram, na verdade, escritas pelo próprio Poggio para satisfazer a demanda lucrativa por antiguidades no Renascimento. Poggio mantinha um estúdio de falsificações onde descobria textos conforme clientes ricos, como os Médici, estavam dispostos a pagar fortunas por eles. A descoberta do manuscrito de Tácito levou 5 anos de desculpas e contradições em cartas privadas, o que levanta suspeitas graves sobre sua autenticidade como fonte antiga. Para a nova cronologia, porém, esses textos podem ser registros de eventos medievais reais dos séculos XIII a XV, escritos por autores daquela época. O fato de Tácito demonstrar uma visão de mundo do século XV não prova que ele é uma fraude, mas sim que ele era um autor medieval cujas obras foram enviadas ao passado remoto por editores posteriores. O próprio Poggio foi imortalizado em gravuras trabalhando em cenários que são indistinguíveis dos descritos nas obras clássicas que ele supostamente encontrou. A investigação revela agora um lado obscuro da Igreja na Idade Média, a prática de rituais que hoje chamaríamos de pagãos. Registros históricos mostram que até o século XVI, muitos conventos e igrejas na Itália e França eram palcos de bacanais e orgias religiosas. Essas ágapes ou festas do amor não eram meros banquetes fraternais, mas ritos eróticos que imitavam perfeitamente o culto antigo de Dionísio. Templos cristãos medievais ainda guardam evidências físicas dessa fase, esculturas de nádegas humanas em colunas e mulheres nuas em posições explícitas nas fachadas de catedrais. Historiadores modernos tentam classificar essas imagens como caricaturas ou erros de monges ignorantes, mas a nova cronologia argumenta que elas eram símbolos oficiais do culto cristão báquico da época. Foi apenas com a Reforma e a Inquisição que esses ritos foram proibidos e demonizados, sendo empurrados para a antiguidade pagã para desassociá-los da Igreja pura. Um exemplo fascinante é uma placa de bronze antiga que proíbe bacanais, encontrada em 1640.
Para Fomenko, este é um edito inquisitorial real do século XVI que foi retrodatado. O culto de Osíris, com suas festas de ressurreição no terceiro dia, é visto como uma versão egípcia do cristianismo medieval e não um predecessor milenar. A separação entre o paganismo antigo e o cristianismo medieval foi uma operação cirúrgica feita nos livros de história para limpar o passado das instituições religiosas. O poeta Petrarca é frequentemente acreditado como o homem que redescobriu a glória de Roma, mas suas cartas revelam uma frustração reveladora. Ele não conseguia encontrar as ruínas que os livros descreviam. Ele perguntava desesperadamente onde estavam os grandes teatros e templos, pois em sua época a Roma italiana era apenas uma pequena cidade saindo da obscuridade. Petrarca foi o arquiteto que criou a lenda da Roma antiga na Itália, a partir de manuscritos que provavelmente se referiam a Constantinopla. Há fortes indícios de que o nome Plutarco, o famoso historiador antigo, seja apenas uma variante linguística de Petrarca, com a troca comum de R por R. Ambos escreveram biografias de homens ilustres e compartilham temas idênticos, sugerindo que Plutarco é o reflexo fantasma de Petrarca no passado remoto. Além disso, Petrarca mantinha correspondências privadas com autores antigos como se fossem seus contemporâneos, o que a história oficial chama de poesia, mas que pode indicar que eles eram, de fato, pessoas da mesma época. Até monumentos foram reidentificados para sustentar essa nova narrativa. A pirâmide de Céstio, em Roma, que Petrarca insistia ser o túmulo de Remo, é hoje datada como uma imitação da moda egípcia do século XII. Isso coloca Remo na Idade Média, destruindo a cronologia de Scaliger. Petrarca e seu estúdio de escribas foram os responsáveis por dar à Itália um passado que pertencia originalmente a outras regiões do Império. A história de Atenas sofre de um apagão documental tão severo que historiadores como Gregorovius admitem que a cidade parece ter desaparecido completamente entre os séculos VI e X. A nova cronologia explica isso de forma simples. Os grandes monumentos de Atenas, como o Partenon, foram construídos na Idade Média como igrejas cristãs. O Partenon era dedicado à Virgem Maria, que os antigos chamavam de Athena Parthenos, Atena Virgem. As duas divindades são a mesma figura sob nomes diferentes. No século XIX, ocorreu uma limpeza étnica arquitetônica na Grécia. Restauradores ocidentais, imbuídos da cronologia de Scaliger, implodiram torres, bastiões e prédios otomanos, que ocupavam a Acrópole para que ela ficasse com o visual limpo e antigo que vemos hoje. Fotografias raras de 1860 mostram que a alvenaria desses prédios medievais demolidos era idêntica à dos templos antigos deixados de pé, provando que foram construídos na mesma época. O engenheiro Nicolaus Balanos, no século XX, chegou a cortar e serrar fragmentos de mármore para que eles se ajuntassem à sua visão subjetiva de como o Partenon deveria ser, ignorando deliberadamente as fases cristã e islâmica do prédio. A própria estátua de Laoconte, supostamente do século I d.C., teve seus braços originais quebrados por restauradores modernos em 1960 para serem substituídos por fragmentos que eles decidiram ser mais autênticos. A Grécia Antiga que visitamos hoje é uma cenografia montada para validar uma linha do tempo fictícia. Se olharmos para as regiões ditas pagãs, sem os óculos de Scaliger, veremos o cristianismo em todo lugar. Monumentos celtas pré-cristãos exibem a inscrição Jesus, que é uma forma clara de Jesus. Reis assírios da suposta Mesopotâmia de 900 a.C. são retratados usando cruzes peitorais cristãs, idênticas às de bispos ortodoxos modernos. Estátuas egípcias de Ísis amamentando Horus são duplicatas óbvias da Virgem Maria e do Menino Jesus. O culto de Mitras, que a história diz ter sido um rival do cristianismo no século III, possuía o rito da Eucaristia, celebrava o Natal em 25 de dezembro e seu sumo sacerdote era chamado de Pater, pai ou papa. O centro desse culto era o próprio Vaticano, no mesmo local onde hoje está a Catedral de São Pedro. Essas não são coincidências. Mitraísmo e cristianismo eram ramos da mesma árvore religiosa medieval.
Até na Ásia, encontramos estátuas antigas de Buda com a cruz cristã gamada no peito. O herói grego Hércules, frequentemente retratado carregando colunas cruzadas, é identificado como uma reflexão de Cristo carregando a cruz. Essa uniformidade simbólica em todo o mundo antigo prova que essas culturas estavam conectadas por uma única religião imperial que floresceu entre os séculos XI e XVII. A cronologia do Egito é descrita como uma colagem de fragmentos onde dinastias inteiras se repetem sob nomes diferentes. Um gráfico da quantidade de documentos demóticos mostra lacunas suspeitas que coincidem exatamente com os pontos de quebra das dinastias romanas duplicadas. Isso sugere que a história egípcia foi esticada para acompanhar a inflação temporal da história europeia. Existem períodos de restauração no Egito, onde, após 2000 anos, os faraós subitamente decidem usar a mesma linguagem e os mesmos ritos fúnebres de seus antepassados remotos. O que é tão absurdo quanto alguém hoje tentar falar o latim do século I em conversas diárias. A explicação da nova cronologia é que esses períodos não estão separados por milênios. Os faraós do Novo Império eram os contemporâneos medievais dos construtores de pirâmides. Osíris, o deus que ressuscita ao terceiro dia e é morto em uma estaca, é uma clara reflexão de Jesus Cristo, Esurex. Bas-reliefs egípcios de 1500 anos antes de Cristo mostram cenas completas da Anunciação, Imaculada Conceição e adoração dos magos, provando que o que chamamos de Egito Antigo era uma civilização cristã medieval. Até os obeliscos egípcios em Roma eram originalmente pedestais para cruzes cristãs, o que desmente sua suposta antiguidade pré-cristã. A história da Índia sofre do mesmo mal que a europeia, uma ausência total de monumentos datados de forma absoluta. Quase todos os marcos cronológicos indianos dependem das datas já estabelecidas para Roma e Grécia. Historiadores admitem que a Índia parece ter ficado em um estado de barbarismo por 6 séculos antes de retomar sua cultura no século VII d.C., o que é um padrão idêntico ao apagão europeu. O famoso texto Arthashastra, que descreve a política estatal indiana, só foi descoberto em 1905 e é, na verdade, uma versão indiana dos tratados políticos de Maquiavel. O fato de ele ser datado como antigo é uma manobra para dar prestígio a uma obra do Renascimento. Além disso, o épico Mahabharata contém paralelos astronômicos e históricos que o situam firmemente na Idade Média. Como na Europa, a história indiana foi artificialmente alongada para preencher os vazios criados pelos saltos de Scaliger. A conclusão desta investigação é que o edifício da nossa história foi construído de forma tendenciosa e, muitas vezes, deliberada. Os cronologistas do século XVI e XVII pegaram registros de eventos reais do período de 1000 a 1600 d.C. e os multiplicaram, criando cópias que foram jogadas para o passado remoto. Isso foi feito para legitimar novas dinastias e instituições religiosas, dando-lhes uma ancestralidade milenar que nunca existiram. Grande parte do que chamamos de evidência arqueológica foi fabricada ou alterada para caber nessa linha do tempo. Edifícios medievais foram declarados ruínas romanas e cultos cristãos recentes foram batizados de paganismo antigo. Estamos vivendo em uma realidade histórica agitada, onde a verdadeira história documentada da humanidade tem apenas cerca de 1000 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho. Este vídeo é baseado apenas no primeiro volume de vários da obra História, Ficção ou Ciência do Dr. Anatoly Fomenko. No início do capítulo 5, eu usei imagens de ilustrações que são obras do próprio Dr. Fomenko, que além de um grande matemático e teórico, também
é um grande ilustrador, como vocês viram. Faltou falar de muitas coisas, afinal de contas, isso tudo, apesar de muito longo, foi um grande resumo do livro. E se vocês se interessaram e quiserem aprender mais, leiam a obra do Dr. Anatoly Fomenko. E caso vocês queiram continuação dessa série de livros, pode ser que eu traga futuramente uma continuação. Mas é necessário que vocês queiram muito, porque dá muito trabalho para fazer. De qualquer forma, não deixem de comentar caso queiram, e também caso não estejam inscritos, se inscrevam, deixem um like e também tornem-se membro do canal caso gostem do conteúdo daqui. Aliás, eu gostaria de agradecer pela primeira membra do nosso canal, a Julie. Muito obrigado por se tornar membro do canal e sigam o exemplo dela, pessoal. Muito obrigado, Julie. Logo logo você terá acesso aos benefícios do canal. Do mais, é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.